Então, bom dia pessoal. Hoje são 25 de janeiro e a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso de construção e análise de algoritmos. A aula de hoje é a aula que a gente quer aprender a analisar o tempo de execução de um algoritmo recursivo. Essa ideia do algoritmo recursivo, nós já tivemos ela em algum tempo lá atrás que a gente fez algoritmos recursivos, né? Então vamos recordar qual era a ideia que tinha aqui, né? A recursão é uma forma de organizar essa repetição que eu vou fazer das rotinas, né? Coisas repetitivas. Então, a gente tinha umas ideias que era repita até... Aí tinha uma condição de parada, né? Isso a gente agora, na ideia do recursivo, isso aqui é como a gente viu, era a função, a gente executava para um tamanho n, e aí quando a gente ia precisar executar aqueles mesmos comandos, a gente, só que para um n menor, né, a gente chamava a função novamente dentro dela aqui. Então essa coisa aqui de repita e essa função que chama a função são parecidas, né, nessa parte da análise. No caso do laço, a gente sempre tinha essa questão que a gente queria responder, que era quantas voltas esse laço dá. No caso dessa recursão, a gente tem uma dúvida também em relação a quantas vezes essa repetição aqui da função que chama a função acontece. Quantas chamadas são realizadas para essa função. E aí a gente faz também a outra pergunta que a gente tem que responder é o tempo de cada chamada, tá? Que é esse aqui, né? Então, quando a gente vai analisar o algoritmo recursivo, a gente se questiona quantas chamadas são realizadas e o tempo de cada chamada. Aqui, lembra que quando a gente fazia o repita, a gente estimava o tempo, né? De cada volta e quantas voltas ele dava. Geralmente a gente falava assim, no pior caso, né? Que a lista é tamanho n, o pior caso eu vou ter que ver todos os elementos da lista, então isso aqui no pior caso é O de n, por exemplo, né? A gente fazia essa observação, certo? Só que nessas nossas últimas aulas, as coisas ficaram um pouquinho diferentes, porque a gente começou a explorar uma estratégia recursiva que fazia o seguinte: ao invés de eu fazer a tarefa inteira, eu quebrava a tarefa na primeira metade e na segunda metade. E depois a gente fazia o ajuste para combinar essas soluções que vieram da primeira metade com a segunda metade. E a gente viu que frequentemente essa solução aí resultava em algoritmos mais eficientes, né? E aí a gente quer agora saber, analisar o tempo que essas coisas levam, né? Essas coisas de quebrar o problema e chamar para instâncias, resolver para instâncias menores do problema e depois sair combinando essas soluções. Correto? Então, isso a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é a análise dos algoritmos recursivos. E aí, a estratégia recursiva, como a gente já falou ali antes, né? É uma função que vai fazer chamada a ela mesma. Então, eu tenho a função aqui fora e aqui dentro chamadas que ela faz a ela mesma. Usando aquele método de caixinhas, né? Deixar assim, a gente vê o seguinte: então eu tenho a função e aí ela chama para um pedaço e chama para outro pedaço aqui, ela mesma. E porque ela faz isso, nós vamos ter o seguinte: cada caixinha dessa que abriu aqui abriram duas, né? Para cada chamada, ela abre duas caixinhas, né?
Para cada chamada ela mesma, ela abre 2 caixas. Então, se a gente continuar desenhando isso nessa ideia, a função vai assim, a primeira chamada abre, vamos dizer aqui que a gente está olhando que aqui é um tamanho n, e aí ela quebra em na metade, né? N sobre 2, N sobre 2. Eu estou trabalhando com uma lista, eu quero resolver alguma coisa em uma lista de tamanho n, só que eu não vou fazer tudo, eu vou fazer metade, metade. Aí eu quebro em 2, né? Eu quebro aqui em 2. Só que quando eu quebro em 2, cada um desses pedaços também vai fazer uma chamada ela mesma lá dentro, que quebra em 2. Né? Então, para cada caixinha, abre 2 caminhos. E aí a gente pode imaginar que isso vai ficando desse jeito aqui. A primeira quebra em 2, aí no segundo nível também quebra 2. Aí cada caixinha do nível seguinte quebra em 2 e assim sucessivamente, né? Então, dessa vez, nós vamos chamar isso aqui de árvore de chamadas recursivas, que é esse esquema aqui que a gente mostra, a quantidade de chamadas, dá para a gente visualizar com esse esquema a quantidade de chamadas que a função faz. Daí nós vamos estimar o tempo de execução do algoritmo e aí a gente vai precisar saber o número total de chamadas e o tempo de cada chamada. Isso aqui a gente está se repetindo também, né? Todo tempo a gente fala isso. Olha, para calcular o tempo de execução de um algoritmo recursivo, eu preciso saber o total de chamadas que ele faz a ele mesmo e o tempo que cada uma dessas chamadas leva. E aí a gente chega aqui no exemplo. Vamos ver um exemplo disso acontecendo, né? É o nosso merge sort. No nosso merge sort, a gente passava um vetor de tamanho que ia de I a TJ, né? No primeiro momento, esse I podia ser 1 e o JN, né? E aí, enquanto I fosse maior ou igual a J... a condição é, se o I for maior ou igual a J, então eu retorno porque eu já passei uma lista vazia, nesse caso, né? Um vetor de tamanho 0. Se não acontece isso, se eu ainda não passei essa lista vazia, de tamanho vazio, né? Lista vazia, então eu vou pegar a metade desse tamanho, que é o I mais J sobre 2. E aí eu chamo de novo o merge. Isso aqui é eu pegando o meio da lista e aqui é chamando o merge 2 vezes para cada pedaço, do 1 até o meio e do meio até o fim. E depois a parte que a gente estava dizendo que tem que ter os ajustes, que é o intercala, né? Como esse algoritmo faz 2 chamadas a ele mesmo, a execução vai produzir a seguinte árvore de recursão, né? No primeiro momento, o merge passa uma lista de tamanho n, aqui o n, ó. E depois, quando ele faz essas 2 chamadas a ele mesmo, o n vira n sobre 2. O tamanho, né? A lista que ela vai receber, o algoritmo merge recebe n sobre 2. O algoritmo que está recebendo a lista de tamanho n sobre 2 vai fazer 2 chamadas para listas de tamanho n sobre 4, tá? Então, o que a gente fala daqui? Nós estamos mostrando a árvore e estamos indicando o tamanho da lista. Por que a gente está indicando o tamanho da lista? Porque isso vai ser importante para determinar o tempo de execução. Então, se a gente sabe o tamanho dessa lista que está sendo passada para o algoritmo, isso também é um fator importante aí para o cálculo do tempo de execução. Primeiro, ele está chamando a atenção aqui que nós vamos ver o número total de chamadas. Quantas vezes
essa árvore até que ponto ela desce, né? E aí a gente também já tem aqui um truque, né? Uma esperteza, porque esses algoritmos que quebram a lista à metade, a gente já sabe que é um fator, né? De uma função log, né? Quebra a metade, quebra num fator de 2, né? Primeiro quebra em 2, aí no outro nível quebra em 4, né? E assim por diante. Então vamos só concluir que é isso mesmo que vai acontecer. Vai aparecer um log aqui, né? Mas então, primeiro nós temos que calcular o número total de chamadas recursivas. O número de chamadas de cada nível da árvore é sempre o dobro do número de chamadas do nível anterior. Então, como é que é isso? Aqui é o nível... A gente pode dizer que esse é o nível 1, né? Vamos dizer aqui, nível 1. Ou, não sei o que fica mais... Acho mais fácil começar no 1. Ou vocês gostam de chamar de 0? Eu sei que em alguns livros eles se referem aqui ao nível 0. Eu acho que até isso, quando a gente estuda árvore, né? Esse 0 ajuda lá no cálculo de folhas, né? De cada nível. De folhas. Então, vou chamar nível 1, começar nível 1 aqui a nossa conta. No nível 1, eu tenho uma chamada, a lista de tamanho N. No nível 2, eu faço 2 chamadas, só que a lista agora, ela tem tamanho N sobre 2. Vamos só contar o número de chamadas por enquanto, tá? O nível 2 tem 2 chamadas, o nível 4 tem 4 chamadas, né? 4 chamadas à função merge. Esse M aí vamos entender como se fosse lá do nosso exemplo merge, tá? Então, se a gente colocasse isso numa série, né, para resolver a soma da quantidade de chamadas aqui embaixo, então tem 1, mais 2, mais 4, mais 8, tananã. Só que aí, legal. Só que quem é o último nível, né, dessa soma? Ela vai até onde, né? E aí você lembra, ou você sabe por alguma fonte de informação de ter lido lá no livro, de que eu vou fazer essa chamada. Ah, não, a gente sabe disso lá da aula mesmo, que a lista vai ficar até ela chegar no tamanho 1, que é esse nível aqui de baixo, né? Esse último nível é tamanho 1. Certo? Só que quando a gente chegar no nível tamanho 1, a gente vai ter N chamadas, não é isso? Eu tenho N elementos, né, na lista, então no nível 1 eu tenho N chamadas. Logo, eu já sei que nós vamos ter nesse somatório aqui, vai ficar 1, mais 2, mais 4, mais 8 até o N, porque o N é o último nível dessas chamadas. E aí a gente sabe calcular esse somatório, né? A gente tem umas técnicas, umas espertezas que a gente usa para saber quanto que é esse somatório. A primeira esperteza que a gente faz para calcular um somatório desse, se vocês não recordarem, é que a gente adiciona um 1 aqui, tá? Quando a gente faz isso, a gente vê que 1 mais 1 é igual a 2, que é o que está sendo mostrado aqui embaixo, né? Ou seja, quando eu adicionei 1 ao primeiro termo da nossa sequência aqui, eu consegui o 2, mas se vocês observarem, o 2 é o termo seguinte da sequência aqui, né? E aí eu faço 2 mais 2, eu tenho 4. Ah, mas olha só que interessante, o 4 é o 4, que é o termo seguinte. Então, se eu faço 4 mais 4, eu consigo 8, né? Que é igual a 8. Ah, olha que interessante, 8. Então, sempre que eu adiciono o resultado da soma anterior com o termo que eu estou olhando, o resultado disso dá o termo seguinte. Dá o termo seguinte, logo eu sei que no final essa soma vai ter um N aqui embaixo, que somado com o último termo da sequência vai dar
2n, que é isso aqui que a gente fez, né? O 2n. Ah, então isso é o total de quanto dá essa soma. É o total de quanto tá a soma, só que tem um detalhe, né? A gente fez esse truque aqui de colocar esse mais um no início dessa soma, né? Então aqui, como eu tô querendo saber quanto custa a soma 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais n, eu tenho que... E isso aqui não é exatamente 2n, mas sim 2n menos o 1 que eu tinha adicionado, né? Para poder enxergar esse padrão que estava acontecendo. Logo, a resposta da quantidade total, o número total de chamadas que eu faço para esse algoritmo é 2n menos 1. Tá, mas aí ele faz uma observação aqui, ó. Saber o número total de chamadas ainda não é o que a gente está querendo, tá? Por quê? Porque tudo bem, eu sei que a gente tem 2n menos uma chamadas nesse algoritmo. Só que eu preciso determinar o tempo de execução do algoritmo. E saber o número de chamadas, eu preciso agora saber o tempo que cada chamada custa, né? Ah, mas aí você caiu em outra dificuldade aqui, né? Por quê? Lembra que o algoritmo, na primeira vez, ele está trabalhando com uma lista de tamanho n, aí eu faço a chamada e a lista, ela diminui de tamanho, ela fica tamanho n sobre 2. Aí ele fala o seguinte, ó. O tempo de execução das chamadas não são todos iguais. Não são iguais, né? Porque primeiro, o algoritmo vai ter que resolver um problema de tamanho n. Não, mas aí ele quebra em n sobre 2. Aí a outra vez que o algoritmo vai executar, ele tem que executar para uma lista de tamanho n sobre 2. Mas aí ele quebra de novo. Então, próxima vez que o algoritmo for tentar executar, é para uma lista de tamanho n sobre 4. É isso que ele está chamando a atenção. Nem todas as chamadas têm o mesmo tempo, né? Elas não são iguais. Mas aí tem uma observação que resolve esse problema. Em cada nível da árvore, todas as chamadas recebem listas de mesmo tamanho, ou seja, quando eu estiver aqui no nível que a gente vai dizer que é o nível 2, o algoritmo ele vai executar para uma lista de tamanho n sobre 2 e aqui para uma lista de tamanho n sobre 2 também. Quando eu estiver aqui no nível 3, né? Ah, é por isso que é legal a gente falar nível 0, né? Agora eu tô vendo o negócio aqui. Vamos falar que aqui é o nível 0 mesmo, tá? Porque fica mais fácil depois de saber a quantidade de folhas. E aqui é o nível 1. E aqui é o nível 2, tá? Só mudar lá em cima, que eu ia falar nível 1, mas eu vou mudar a minha anotação. Eu vou começar do 0 mesmo. Vocês sabem, né? O que eu vi, né? Quando eu tô trabalhando com a potência de 2, fica mais fácil de eu fazer uma associação. Oh, nível 0 aqui. Nível 0, tá? Aqui, ó. No nível 2, sim, onde é que a gente estava, né? Só queria chamar. Então, no nível 2, todas as chamadas do algoritmo vão trabalhar com listas do mesmo tamanho, que é n sobre 4. Era isso que a gente estava concluindo, tá? Daí nós podemos, então, calcular o tempo total de cada nível, da árvore, como número de chamadas
vezes o tempo de cada chamada. Tá? E agora chegou a hora de calcular o tempo de cada uma das chamadas. Mas isso vai ser bem fácil, porque a única computação que vai ser relevante dentro da chamada vai ser o procedimento da intercalação. Tá? Então, o algoritmo merge-sort, eu risco, né? Lembra que eu risco as chamadas dele mesmo. As instruções aqui de verificar se o I é maior que o J tem custo O de 1 e a instrução de pegar a metade do tamanho da lista tem O de 1 também a complexidade. E aí eu só preciso agora saber quanto que custa a intercalação. A intercalação, ela leva um tempo que é proporcional ao tamanho da lista. Então, na primeira chamada, o tempo que ela leva é na ordem de O de N. No segundo nível, o tempo é O de N sobre 2. As chamadas levam um tempo de O de N sobre 2. No terceiro nível, aqui tá de novo, né? 1, 2, 3. Tudo bem, deixa assim mesmo. Leva um tempo O de N de 4. Então, vamos multiplicar agora o número de chamadas. No primeiro nível, que ela recebe um problema da ordem O de N, só tem uma chamada para isso. No segundo nível, que ela recebe um problema de tamanho da ordem de N sobre 2, ela faz 2 chamadas. No terceiro nível, que ela recebe um problema da ordem de tamanho O de N de 4, ela faz 4 chamadas. E até o último nível, que é NO de 1. Só que quando eu faço 1 vezes O de N, isso dá O de N. 2 vezes O de N sobre 2 é O de N. 4 vezes O de N sobre 4 é O de N. Então, em todos os níveis, a ordem de complexidade é O de N, O de N, O de N, O de N, até o último que é O de N. Bem, sabendo disso agora, a gente precisa saber a quantidade de O de N que eu tenho aqui dentro. Ou seja, que é o tamanho dessa árvore, né? Quantas vezes eu faço isso? Porque cada nível aqui tá dando O de N, o tempo. Que é o tempo de intercalar, tá? O de N. Aí, a gente usa aquela nossa dica de que eu faço isso quantas vezes, até onde eu chego, né? A altura dessa árvore de recursão é log de N, né? Log de N na base 2, que é o número de níveis da árvore, tá? Portanto, a execução do algoritmo merge sort é log de N na base 2. E acabou a aula de hoje. Eu vou parar a gravação. Olha que legal, a gravação ficou 20. Eu vou parar e aí a gente vai fazer a discussão. Mas essa foi a aula. Peraí.